Os ferros e madeira caíram em cima de minha perna e esmagou meu pé esquerdo. Hoje vocês estão vendo de salto, né? Mas eu fiquei de cadeira de roda e de muleta durante 5 anos. Pra não dizer que é mentira, eu trouxe foto, tá, gente? Trouxe laudo também. E passei, foi difícil porque quando eu era criança eu perguntava assim, por que o sovaco de aleijado sofre? Eu não quero saber nunca mais na minha vida, porque a muleta come tudinho aqui, ó. E assim, foi uma situação difícil pra mim, porque foi devido a uma herança, né? E eu já tinha passado algumas situações de vida, sofri abuso sexual dos 9 aos 13 anos de idade, por alguém que devia ter me protegido. O portão que caiu no meu pé é esse aqui, tá, gente? É um portão pequenininho, né? Ele esmagou todos os ossos do meu pé. Em dezembro agora eu fui fazer um exame por conta do INSS e achando que eu já estava boa, quando cheguei lá o médico olhou para mim e disse assim, a senhora teve uma piora. Eu disse, pronto, quebrei o dorso, mas eu estava andando. E o médico disse assim, não, a senhora tem atrofia muscular, perda de massa muscular, perda de massa óssea, seu pé não colou. A senhora vai simplesmente daqui a um tempo ficar em cima da cama em estado vegetativo. Eu estava casada, meu esposo me deixou por conta disso, porque eu era uma mulher com muitos problemas, uma situação difícil. E aí eu fui lembrar de tudo que eu passei na minha vida. E eu lembrei que houve um tempo em que Deus me fez voltar a andar, mas aí eu reclamando, só queria pedir. E eu dizia assim, eu quero uma família, eu quero uma família, eu quero uma família. E eu já estava pregando, já havia voltado para a casa de Deus e estava pregando. E quando Deus me deu uma família, eu desisti de pregar. Eita, Jesus. Se agora eu tenho a minha família, né? Deus, vou cuidar do meu povo. Olha, E Deus só assim olhando, dizendo, filha ingrata, tanto te dei, tanto fiz, te tirei da cadeira de rodas, cuidei de ti, te pus pra andar, te alimentei quando tu passou fome, te ensinei, te capacitei, te coloquei em lugares onde eu queria que tu tivesse, tu só quis a tua vontade. E aí, numa situação de um vento que eu não sabia explicar, eu perdi meus filhos, minha casa, meu esposo, minha saúde. Aí sabe Jó? Às vezes as pessoas falam assim, nunca diga que você está vivendo a vida de Jó. Diga, amigo, nunca diga você, porque você não conhece a minha história. Eu passei pela história de Jó. Eu passei janeiro agora em depressão. E eu disse, Senhor, o que queres que eu faça? Porque eu sou pequena, falha, egoísta, sabe? Não sei, Senhor, o que te dizer, não sei o que está acontecendo, não consigo entender. E Deus passou um tempo calado comigo, porque eu era teimosa. E aí naquele dia ele respondeu, volta a pregar. Estou numa cidade estranha, vim para um lugar, não conheço ninguém, larguei tudo que tinha. Deus, como é que eu vou voltar a pregar? Conhece nada aqui. Eles calam a boca e voltam a pregar. Aleluia, Deus. Eu tô mandando tu voltar a pregar. Não tô te perguntando como é que tu vai fazer. Aleluia, Deus. Já fiz tanta coisa errada que eu vou obedecer, né? E aí eu fui pra uma igrejinha lá perto de casa. Tô lá sentadinha, assistindo o culto. Passou um dia, 2. Quando eu tinha dado uma semana, um irmãozinho lá dizendo assim, missionária, não pra mim, porque ninguém sabia que eu pregava, ninguém sabia que eu era missionária, eu tava ali escondidinha, tá, gente? Eu me escondi. Deus mandou aparecer e eu disse, não, eu quero ficar escondida. Mas a gente não se esconde do chamado, né? Quando Deus chama, a gente não tem como. Aí eu tô lá escondida e Deus me disse que ia chegar um momento. E um senhor da igreja pedindo às missionárias que fossem pregar na igreja de uma outra missionária que prestigiava a igreja e ninguém queria ir. Não, para aquele lugar eu não vou não. Não, imagina, nunca que eu ponho o pé ali. Eu disse, mas Deus, que coisa chata, né? Aí Deus disse assim, tu que vai. Eu disse, vou ficar sentada aqui, não, tu que vai. Eu digo, vou não.
Aí ele disse, eu mandei você ir. Eu digo, eu não vou me oferecer. Ele disse, eu estou mandando. Aí eu disse, cheguei no moço, ele disse, você está procurando alguém para pregar? Ele disse, tô, você conhece, mas tem que ser mulher. Aí a gente, quando não crê muito, né? Serve eu. Aí serve. Aí ele disse, irmão, disse, é você? Sou eu quem abre a porta. Aleluia, Deus. É Deus quem cura, é Deus que abre a porta, é Deus quem levanta, é Deus quem abate, é Deus que se responsabiliza. Agora somos teimosos, então temos que passar, porque Ele vai nos perdoar. Mas ali tem que ficar a marca da tua teimosia para tu aprender a não teimar mais. Né? Ficar empinado, né, gente? Nariz não empinar. Em janeiro, esse é o meu pé, tá, gente? Não fiz nenhuma cirurgia depois de janeiro, mas vocês estão vendo aqui, por obra e milagre do Senhor, eu estou num salto tamanho 10. Se vocês quiserem ir passando, começar daqui. Eu tenho os laudos aqui para mostrar. Deus cura. Aleluia. Deus transformou grandemente. Fora isso, eu tenho um tumorzinho na perna, que também não sinto mais nada. E eu voltei a pregar. Glória a Deus. E eu achei que ia parar ali, né? A gente é pequeno, a gente é humano, a gente erra. Eu disse, pronto, vou pregar, sair de casa, o pastor vai dizer que eu pareço uma menina quando chega lá. O moço disse, vai não. A primeira coisa que o pastor disse, o senhor trouxe uma criança para pregar. Aí eu disse, vamos. Aí ele sentou do meu lado, a senhora é casada, tem filho? Só faltou perguntar quantos anos, né? Falta educação perguntar essa mulher, né? Ele não perguntou. Aí ele disse, vai com a criança ungida, vou esperar. Quando terminou, ele disse, irmã, me perdoe. E o que eu achei bonito foi a humildade daquele homem. Foi o que me deu vontade de voltar a pregar com mais ênfase. Porque um homem que é pastor, na posição que ele estava, ele disse, eu preciso me converter todos os dias. Aleluia, Deus. Porque eu duvidei da obra do Senhor. E aquilo ali foi Deus dizendo assim, olha, eu já te capacitei. Tu tinha medo de falar, porque disseram para tu que tu não podia, que tu não sabia, que tu não conseguia, que tu tinha que estudar teologia para pregar, que tu não era ninguém, que tu não terminou o ensino médio, como é que tu vai abrir tua boca no altar, que tu já foi do mundo, que tu nunca foi santa. Rei, aleluia, Deus. Transformou. Aleluia, Deus mudou minhas vestes. Deus me tirou do lamaçal, porque, gente, eu bebia, eu saía, eu passeava, eu namorava. Eu era uma adolescente do mundo. Mas Deus foi trabalhando. Deus foi mudando. E eu não sinto falta de nada do que eu vivi. De nada do que eu passei. Porque se naquela época eu conhecesse Deus como eu conheço hoje, eu não tinha feito nada do que eu fiz. Eu não tive pai, eu não tive mãe. Então eu digo aos jovens, vocês que têm pai e mãe, honrem. Porque eu era criança e eu sentia falta que alguém dissesse assim, filha, tá na hora de entrar. Eu não tinha quem dissesse isso. Eu tinha quem dissesse assim, o almoço tá pronto. Era eu que fazia. Eu não tinha quem dissesse assim, ó, vou te levar pra escola. Eu quis dizer pro meu irmão, acorda, vamos que a gente tá atrasado pra gente não apanhar. E hoje os jovens são rebeldes com nada, né? Tem celular, tem caminha ali arrumada, que a mamãe arruma, comidinha pronta. Eu não tive nada disso. Não tive mãe, não tive pai, não tive vó, não tive tia. Fui dada com 2 meses, depois me pegaram com 2 anos, depois eu fui abuso dos 9 aos 13 anos. Tive que fazer tratamento com psicólogo, psiquiatra. Quando eu achei que minha vida tinha melhorado, que voltei de São Paulo já com... Na época eu ainda não estava convertida, então voltei de São Paulo com 2 crianças, separada. Eu sou de João Pessoa, natural de João Pessoa. Fui morar lá com um homem que abusou de mim, mas que eu perdoei. E para provar que eu perdoei, eu tenho um e-mail também provando que eu perdoei. É para depois dizer assim, gente, mas como é que se perdoa isso? Não sei explicar, Deus explica, a gente não explica. É Deus, aleluia, Deus. Certo? Eu só precisava fazer aquilo porque era algo que me deixava azeda, amarga, ruim, estranha. E, gente, eu não era assim.
O que Deus queria para mim não era isso. Deus queria me ensinar a amar o próximo, a perdoar, para eu ensinar outras pessoas. E eu não entendia que eu tinha que ensinar outras pessoas. E quem era eu? Terminei o ensino médio, gente. Tenho vontade de voltar a estudar agora. Quando todo mundo soube o que eu passei, aí eu sofri um espancamento que deu trauma crânioencefálico. Misericórdia. Não era nem pra eu falar. Minha cabeça é cheia de buraco. Mas eu falo. É, Jesus. Falo bonitinho, né? Deus faz. E eu só posso dizer que Deus é grande na minha vida. Porque quando eu voltei com meus filhos, essa mesma pessoa houve alguns problemas e ela tentou me internar 5 vezes no manicômio. Misericórdia. Sequestrou meus filhos. Eu já estava numa situação de cadeira de rodas, sem poder me mexer para resolver nada. E acreditando nessa pessoa que se tirasse meus filhos eu ia ficar desestabilizada emocionalmente. Tem o parecer da internação, tem o parecer da retirada das crianças. Para provar, né? E Deus faz assim, ó. Quando Ele quer usar a sua vida para transformar a vida de algumas pessoas, Ele traz provas. Verdade. Ele traz, eu só não trouxe minha muleta porque eu vim com a amada e a esposa dele ali. E aí não deu para eu trazer a muleta, que senão eu ia amassar a criançada dentro do carro. Mas eu tenho a muleta até hoje. Não tem nada não. A pessoa que foi usada para tirar os meus filhos e tentou me internar, ele, na época, ele era meu ex-esposo. E quem ficou fazendo tratamento foi ele. É, pode. Olha, o Salmo 91, a gente vai para lá agora, pra gente entender o que acontece no Salmo 91, que muitas vezes a gente passa, lê e não entende. Eita. Contaminado pela chatura. Eita. Eu não tô sem nem precisar pedir.